A Bíblia é inspirada por Deus, por isso mesmo, ela apresenta temas que são extremamente importantes para a vida de todo ser humano. Dentre estes temas, hoje você descobrirá o forte interesse de Deus em desenvolver em cada um de seus filhos as faculdades físicas, mentais e espirituais, valendo-se do processo educativo. Você descobrirá que esse processo educativo se assemelha ao ideal de Deus em redimir seus filhos, restaurando em cada ser humano que se entrega a Ele a sua própria imagem. Assim, você compreenderá que a educação e a redenção andam juntas, com o mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Tenha um bom estudo. Sem dúvida nenhuma, o maior presente que Deus pode nos dar são nossos filhos. A maior alegria que eu e você que somos pais ou mães temos é essa. Deus nos permitir sermos coparticipantes dele na sua criação. Quando a gente vê aquele menininho correndo, aquela menininha correndo, começando a falar papai e mamãe, a gente percebe a beleza e a força da criação de Deus. Realmente é extraordinário que possa surgir vida dentro de um ser. As mulheres têm uma experiência fantástica. Nós que somos homens nunca entenderemos o que significa ter um ser sendo formado, gerado dentro de nós. É uma dádiva, é uma bênção de Deus. Sabe, educar filhos é um desafio tremendo. É uma delícia, mas é um desafio do tamanho do universo. Antes da gente ser pai, a gente pensa algumas coisas, né? Uma delas é assim, bom, se eu fizer tudo direitinho, não tem problema, meu filho vai ser tudo que eu sonho. E não é assim. A gente se esforça, faz o melhor e de repente a gente percebe que tem que corrigir rota. A gente descobre que aquele caminho que a gente tinha certeza que ia funcionar, não funciona mais. Aí a gente tem que mudar a metodologia. Aí funciona, daqui a pouco tem que mudar a metodologia. Por quê? Porque as crianças mudam, porque elas vão amadurecendo, aquilo que funcionava antes não funciona mais. Aos poucos você tem que ir sentindo o filho para poder ir educando nos caminhos da palavra de Deus. Nós também fomos educados um dia. No Éden, Deus nos ensinava através da natureza e conversando face a face conosco. Vejam a importância da educação. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele chamou os discípulos, 12. Eles aprendiam pelo exemplo de Jesus e também no convívio, 24 horas com o mestre. Sabe, eles vivenciavam o aprendizado, não era algo teórico. Entende? Porque a Bíblia fala que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Veja, não é ensinar o caminho em que ela deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, enquanto você estiver vivenciando com ela, caminhando na vida com ela, você ensina. Então é um processo que se faz junto, não é aqui o mestre e o aluno. Essa palavra aluno ela é até complicada, ela vem do latim, né? Aluno, ou seja, o estudante sem luz, é algo sem luz, aluno, sem luz. E qualquer estudante tem luz. Chamar alguém de aluno é dizer, olha, você não tem luz e eu tenho, por isso eu estou te ensinando. Não é bem assim, você sabe disso. Quando a gente se propõe a ensinar alguém alguma coisa, subentende-se que a gente entenda um pouco mais, ou pelo menos que tenha um pouco mais de experiência. Quando Deus dá a você e a mim uma criaturinha linda como um filho, uma filha, para educarmos, Deus quer que a gente passe a ela os valores cristãos, os princípios da palavra de Deus, para que essa criança possa ser um grande homem, uma grande mulher nos caminhos de Deus. Lembre-se, nós precisamos educar para a eternidade. Existem pais que educam seus filhos apenas para essa vida. Querem que seja um bom profissional,
tudo isso está certo. Quer que tenha 2, 3 línguas, está tudo certo. Quer que tenha viagens, tudo isso está certo. Mas lembre-se, a educação é o processo redentivo do ser humano. Nós precisamos ensinar integralmente a criança. Temos que desenvolver o seu intelecto, o seu cognitivo? Claro que sim. Precisamos desenvolver o seu lado motor? Claro. A criança tem que se exercitar, tem que buscar ter o domínio do seu corpo, mas nós precisamos educá-la também socialmente, moralmente e espiritualmente. Por isso que as escolas adventistas, elas têm os seus valores nesse conceito da integralidade do ser humano, desenvolvendo valores éticos, morais para as crianças que ali estudam. Quando a gente fala em educação, amigo, a gente está falando de uma educação que exalta a Deus como Criador. Nas escolas adventistas, por exemplo, existe ali o ensino teórico da evolução? Claro que existe. Eles precisam desse conhecimento, dessa teoria, eles precisam saber que isso existe. Mas também é contraposto ali com a teoria do princípio sendo formado por Deus todas as coisas. Você precisa da ajuda de Deus para viver esses princípios educacionais, para ensinar os teus filhos. Sabe, um dia você vai ter que apresentar os teus filhos a Deus. Deus vai perguntar para você, onde estão os filhos que eu te dei? Onde estão? Essa é a hora de você chegar e falar, Pai, está aqui. Cada um deles. Eu me dediquei, eu me esforcei, eu estudei a Bíblia com eles, eu fiz o culto familiar, eu vivi buscando o melhor para eles e hoje eles estão aqui. Resultado do meu trabalho, do meu esforço e da ação do Teu Santo Espírito na minha vida. Querido, nós precisamos nos preocupar sim com a educação. Tanto por uma revolução social que precisa passar o Brasil, para que os nossos estudantes sejam mais capacitados, mais conhecimento, para que eles possam ter um espaço nesse mundo tão competitivo, nesse mundo globalizado tão competitivo. Mas não é por causa disso apenas. Nós precisamos investir em educação porque a educação redime o ser humano. Quando a educação verdadeira, bíblica, ensinando a criança no caminho em que ela deve andar, acredite, Deus acreditou na educação no Éden, Deus continua acreditando na educação no processo de discipulado de Jesus com os discípulos, acreditou durante toda a história com os profetas e com os apóstolos, continue acreditando na educação. Sabe, existe uma frase que diz assim, se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Se você acha que é difícil viver os preceitos da palavra de Deus, experimente viver sem eles, e aí você vai ver o tamanho do preço que você precisa pagar. A educação cristã é uma base bíblica para você e para mim. Querido, repense onde os seus filhos estão estudando. Repense. Olhe, veja, analise, converse, dialogue, busque alternativas para que você possa ter seus filhos em um colégio cristão, onde você possa educar o teu filho em casa e ter a convicção de que na escola o que você ensina em casa é o mesmo que ensinam lá na escola. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a vida no Espírito. Como é viver baseado nos sonhos e nos planos de Deus para você e para mim. Tenho certeza que você entendeu. A educação cristã é um sonho de Deus para você e para sua família. Entende como o cristianismo, ele enche você de proteções contra o mundo mau? Um indivíduo que guarda o sábado é um indivíduo que protege a família, que está mais unido com os seus, traz autoestima para o seu filho, para a sua filha estar perto de você, com qualidade e quantidade de tempo. O indivíduo que se alimenta de acordo com o que a palavra de Deus diz é um indivíduo mais saudável, mais equilibrado e por isso mais inteligente, consegue perceber as coisas com mais agilidade, tem um pensamento mais ágil. O indivíduo que segue a palavra de Deus, ele vive em paz porque ele não mente, porque ele é bom, ele é correto, ele se esforça em ajudar as pessoas, ele se torna o melhor cidadão do planeta, porque ele se preocupa com a natureza, ele se preocupa com o semelhante, ele é temente a Deus, ele é incapaz de ir falar mal de outra pessoa. Essa é a vida do cristão. E quando a gente fala em educação, o indivíduo então é cercado de preceitos, valores éticos, para o indivíduo poder pautar a vida e viver com hombridade, com honestidade, com coragem nesse mundo confuso. Aquele que vive no Espírito, vive em paz.
Semana que vem a gente vai abordar um pouquinho esse assunto, a vida no Espírito. Você vai perceber que vale a pena viver de acordo com a vontade de Deus.